Olá pessoal, muito boa noite para todo mundo. Eu tô aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o edital do 25º Exame de Ordem. Sim, no dia 23, a FGV publicou o novo edital referente ao 25º Exame de Ordem, esse exame que vai acontecer aí no dia 8 de abril, primeira fase no dia 8 de abril. Bom, gente, o que eu preciso falar com vocês, o que a gente precisa conversar aqui, são sobre alguns pontos importantes para fazer com que vocês se habituem e conheçam o edital, vejam as mudanças, as diferenças, as coisas que foram trazidas de novidade, tudo bem? Além disso, eu trago uns outros pontos importantes. Então, vamos ver o que a gente vai ter hoje? O que teremos hoje na nossa live? Para início de conversa, eu não me apresentei, né? Meu nome é Yasmin Navega, eu faço parte aqui da equipe de conteúdo do Master OAB e estou sempre junto com vocês, trocando, batendo uma ideia, fazendo as lives aqui no Facebook para ajudar o quê? Na sua preparação da melhor forma. Fazer com que você se prepare de uma forma muito interessante, de forma inteligente, que você tenha aí uma preparação tranquila, beleza? Então, qualquer dúvida, eu vou estar aqui com o meu chatzinho ligado, então vocês podem mandar aí as suas dúvidas que eu tiro para vocês, a gente vai conversando, fala de onde você é, qual a sua expectativa agora e quais as suas dúvidas em relação ao site, etc. Porque uma das coisas que eu vou fazer aqui hoje é mostrar como o Master OAB pode te ajudar a passar na primeira fase do OAB. Além disso, tem um desconto muito legal para você que está assistindo essa live, então daqui a pouco eu vou falar para você qual é o desconto, quais são as vantagens de você ficar aqui me assistindo e ouvindo o que eu tenho para falar a respeito do edital. Afinal, saiu o edital, foi publicado o edital e agora o que fazer, né? É o tema da nossa live de hoje. E o que a gente tem hoje, Yasmin? O que eu vou aprender, o que eu vou descobrir, o que eu vou precisar saber aí para me preparar da melhor forma para o 25º Exame de Ordem? Bom, hoje a gente vai conhecer aí, deixa eu chegar para cá um pouquinho. Hoje a gente vai conhecer aí tudo a respeito do 25º Exame de Ordem, o que você precisa saber de novidade. A gente vai conhecer um pouco sobre a primeira fase, o que você precisa saber na primeira fase, quais são os critérios de avaliação, as disciplinas, quantidade de questões. Afinal, a ideia da live de hoje é te mostrar um pouco sobre o exame de ordem e fazer com que você faça um estudo estratégico. Certo? Eu até botei aqui, no 5º ponto, desvendando as estratégias para passar. Então, além de você conhecer o 25º Exame de Ordem, de conhecer como funciona a primeira fase, de conhecer como funciona a segunda fase, né? Além disso, a gente vai falar de como escolher a disciplina de segunda fase. Afinal, você que vai fazer a sua inscrição aí na primeira fase, você precisa saber qual é a sua disciplina de segunda fase. Yasmin, mas já? Peraí, mas segunda fase está tão longe, eu nem passei na primeira fase ainda e eu já preciso saber o que eu vou fazer na segunda fase? Sim, no ato da sua inscrição, você já precisa descobrir, você já precisa colocar, você já precisa escolher qual é a sua disciplina na segunda fase. E para isso, a gente vai falar aqui hoje para eu conseguir te orientar da melhor forma e quais são os benefícios do Master, como você pode estudar pelo Master, beleza? E no final de tudo, a gente vai falar aí de estratégias para você passar, estratégias para você arrebentar na sua prova, perfeito? Então, eu tô aqui e qualquer dúvida vocês falem comigo, a gente vai começar a falar dos assuntos agora, tudo bem? Primeiro ponto que a gente tem que falar é conhecendo o exame de ordem. É isso mesmo, conhecendo o exame de ordem. O que você precisa saber sobre esse edital que foi lançado agora, no dia 23, quais são as novidades, quais são as datas, qual a data das provas, né? Qual a data da inscrição. Então, fique preparado. Primeiro ponto, período de inscrição. Qual é o período em que você precisa se inscrever? O período, gente, vai do dia 23, agora essa semana, hoje é dia, me recordem, hoje é dia 25, certo? Então, no dia 23, as inscrições foram abertas e você tem até o dia 2 de fevereiro para se inscrever. Até o dia 2, às 17 horas, tá? Então, de preferência, até o dia 1º, você já precisa estar lá com a sua inscrição feita. Pelo amor de Deus, não deixe para a última hora. Porque além de fazer a inscrição, você precisa o quê? Pagar o seu boleto. Esse é um outro ponto, certo? Então, período de inscrição do dia 23 de janeiro ao dia 2 de fevereiro até as 17 horas. Perfeito? Beleza. Além disso, quais são as datas da prova? Você precisa saber,
né? Para se preparar. A gente vai falar de organização daqui a pouco. Então, saber a data da prova é fundamental. Data da prova da primeira fase, dia 8 de abril, tá? Então, você tem aí alguns mesezinhos para estudar. Dia 8/4 é a primeira fase da OAB. Então, você tem um tempo considerável aí, gente. A gente está em janeiro, tá? A prova em abril. Então, você tem aí bastante tempo para correr atrás, bastante tempo para se preparar da melhor forma, tá bom? E a segunda fase vai ser no dia 27 de maio, tá? Então, você vai ter um pouquinho mais aí de um mês para poder estudar para a segunda fase, depois que, com certeza, você passar na primeira fase. Perfeito? Então, Yasmin, me recorda, são duas fases? Quais duas fases são? O que eu preciso fazer são duas fases, né? Uma fase objetiva, certo? E uma segunda fase em que você precisa fazer uma peça e responder questões discursivas. Então, é uma primeira fase objetiva, com 80 questões objetivas, e uma segunda fase com uma peça prática profissional, né? Você vai realizar ali, elaborar a sua peça e as 4 questões discursivas. Perfeito? Beleza. E quais são as novidades com relação ao 25º exame, as novidades legislativas? Gente, primeira coisa, que está todo mundo ansioso, né, para saber e todo mundo na expectativa. Sim, o 25º exame já vem aí com a alteração correspondente à reforma trabalhista. Então, você que está se preparando precisa sim conhecer as alterações, né, da Lei 13.467 de 2017, que corresponde à reforma trabalhista. Então, lá no finalzinho do conteúdo programático de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, tem lá alterações realizadas pela lei que corresponde à reforma trabalhista. Então, você já tem que ficar preparado, porque todas essas alterações precisam estar na ponta da sua língua ou na ponta da sua caneta, na ponta aí do seu dedinho na hora de marcar a alternativa correta para estudar da melhor forma, né? Aí você vai me perguntar, Yasmin, mas o Master OAB vai ter preparação de reforma trabalhista? Vai ter aula falando sobre as mudanças ocasionadas pela reforma trabalhista? E a minha resposta é super positiva, gente. Sim, com certeza, não tenha dúvidas, o professor já está gravando um curso todinho de Direito do Trabalho atualizado com a reforma, tá? Ele vai dar continuidade agora em fevereiro, então em breve tudo vai estar lá no site. Então, eu vou mostrar, para quem não conhece o nosso site, para quem não sabe o que tem lá, essa daqui é a Natália, olha lá a Natália, querida, está aqui com a sua carteirinha, e essa página é uma página que a gente tem no site, que fala sobre tudo que você precisa saber da OAB. Então, eu estou falando justamente aqui do 25º exame, né? Então, lá no site, se você quiser entrar e você quiser ver quais são as novidades, o que você precisa saber, quantas questões, cada disciplina, aí você entra aqui. Lá em cima está escrito simulado, tudo sobre a OAB, calendário de eventos, está aqui em cima, em algum lugar. Combo, segunda fase, primeira fase. Então, quando você acessa tudo que você precisa sobre a OAB, tudo sobre a OAB, aparece essa página para você que você consiga tirar as suas dúvidas relacionadas ao exame de ordem de uma forma genérica, tudo bem? Então, o Everton da Silva falou assim, dessa vez fazendo o curso da equipe, eu passo. Com certeza você passa, eu não tenho dúvidas disso. Eu tô aqui na torcida, Everton. A gente vai arrebentar. Você vai mandar super bem aí na sua primeira fase, perfeito? Então, além aí da página do Tudo sobre a OAB, que você entra e sabe realmente tudo que tem no seu exame, que você precisa saber pro exame, a gente até coloca lá, ó, o calendáriozinho, que você precisa estar afiadíssimo. Afinal, quantos exames nós teremos agora no ano de 2018? 3 exames, né? 25, 26 e 27. Então, o primeiro exame, o de 25º exame, já está com as inscrições abertas no dia 23, vai até o dia 2/2, com a prova no dia 8/4, 8 de abril, e a prova da segunda fase no dia 27 de maio. E as outras provas aí ao longo do ano, uma em maio, uma em julho e a outra em novembro, certo? A primeira fase. Então, esse é o panorama geral que a gente tem lá no site quando você entra lá em tudo sobre a OAB, perfeito? E além disso, a gente também tem todos os módulos que vocês precisam para passar no exame. Então, Yasmin, tem aula de ética? Tem aula de ética aqui, ó, em algum lugar, que eu estou apontando.
calma, eu vou chegar. Aqui, aula de ética com a Natália Valério. A gente tem aula de direito administrativo com o Julian Barros. A gente tem aula de direito constitucional com o professor Luiz Alberto. Aula de direito civil, processo civil, direito penal, processo penal com Leonardo Galardo. E direito do trabalho com Leandro Antunes. Lembrando, atualizações da reforma trabalhista está vindo aí. Então, não fique nervoso. Qualquer dúvida, nos procure. A gente sempre está aqui para te atender da melhor forma. Então, essa é a nossa plataforma onde tem todos os módulos. Ali você encontra todas as disciplinas que você precisa para passar na sua prova. Certo? A gente vai continuar falando sobre a OAB aqui durante essa live. Mas antes disso, eu tenho uma surpresa para você que está me assistindo. Então, se você quiser aí assinar o Master OAB e se tornar um assinante durante 4 meses, quadrimestral, plano quadrimestral, durante 4 meses você paga R$ 44,90 e tem tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui que está delimitado, que está descrito. Yasmin, tem tudo isso mesmo no site? Você não tá me enganando? Não, gente. E eu tô desconfiada porque é tão barato. Gente, a ideia é a gente flexibilizar, a gente dar para você um estudo de qualidade pelo menor preço. Então, 4 vezes de R$ 44,90 você pode ter certeza, são com os melhores professores do mercado, que possuem a maior experiência, tá? Dentre eles, o professor Julian Barros, Leonardo Galardo, Alexandre Flecha, que são muito conceituados e são professores maravilhosos que eu tenho certeza que você não vai se arrepender se for ali assistir essa aula. Então, a gente, além disso, né, além dos nossos professores, nós temos aulas ao vivo de revisão sempre no final do último mês, então você não fica aí sozinho, né, largado. A gente sempre se pega pela mão e no último mês tem aula de revisão todos os dias, tá? Além de aula de revisão, monitorias. São os monitores que vão tirar suas dúvidas, são os monitores que vão fazer uma revisão com você, são os monitores que vão te passar a disciplina de uma forma objetiva, uma forma prática e vai fazer com que você faça uma revisão aí super legal, excelência. Além disso, nós temos os nossos planos de estudos de 30, 45, 60, 90, 120, 180 dias. É coisa pra caramba, então você pode pegar esse plano de estudos e adaptar aí ao seu estudo, ou então pegar o plano que se adapta no momento da sua vida. Se você vai se preparar para o próximo exame, para o 26º, para o 27º, então você já pode fazer um estudo a longo prazo. Agora, se você vai fazer o exame do 25º, né, esse agora, o 25º exame, com a prova no dia 8 de abril, você pode pegar aí um plano de 45, de 60 dias, que vá fazer com que você se adapte, que você consiga ver todo o conteúdo durante esse período, certo? Já que você não tem uma organização ou está com dúvida de como fazer. Vamos lá. Patrícia Pinheiro falou assim, antes de eu continuar. Minha amiga fez e passou. Master OAB? E mandou um beijinho. Patrícia, arrasou. Fico feliz, parabéns para sua amiga. Se você está assinando o curso, eu tenho certeza que agora é a sua vez também, tá? O Tiago Portugal falou, sobre a reforma, estão gravando novos vídeos? Tiago, sim. Eu dei esse aviso antes aqui, a gente está gravando sim os vídeos da reforma trabalhista, então não fica preocupado. Daqui a pouco a gente vai começar a liberar os vídeos para você. A gente vai ter todo o curso de Direito do Trabalho atualizado com as mudanças da reforma, perfeito? Beleza. José Adelson falou assim, já sou assinante, moro no estado do Amapá e estou adorando os ensinos. José, arrasou, que legal, a gente fica muito feliz que você esteja adorando. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente vai te atender com certeza, tudo bem? Continuando o que a gente tem no site, raio-x das provas anteriores, dicas dos tópicos que mais caem, apostila de exercícios das provas anteriores também, aulas gravadas de correção dos anos anteriores, visualizações ilimitadas. Então, isso é um ponto muito positivo. Se você não entendeu, se você não sabe como funciona aquela disciplina, se você tem algum tipo de deficiência, algum tipo de dúvida, dificuldade, né? Nem vou falar deficiência. Algum tipo de dificuldade, para por aí. Você pode assistir aquele vídeo quantas vezes você quiser, voltar e voltar. Não tem número de visualizações para você assistir aquela aula, perfeito? Além disso, manual da aprovação, simulados e aulas gravadas com todo o conteúdo da primeira fase. Certo? Beleza. Tudo isso, Yasmin, que você falou, por R$ 44,90 em 4 vezes. Tudo bem? Então, você vai assinar um plano quadrimestral por 4 vezes de R$ 44,90. Gente, nem nenhuma pizza por mês para você passar na primeira fase do OAB, né? Então, pensem direitinho aí e a gente conversa daqui a pouco. E
vamos continuar com a nossa live? Vamos continuar com o nosso assunto aqui. A gente estava falando sobre o edital, né? Eu falei para você que o edital saiu aí, o 25º edital, o 25º exame já está na área. Você já pode se inscrever até o dia 2 de fevereiro. E a gente estava falando ali sobre as novidades que vieram no edital, quais são as informações importantes que você precisa ter. E agora, eu vou falar com você sobre a primeira fase. Então, vamos dar uma olhada. O que esperar dessa fase? Quais são as disciplinas que você precisa, quais são as quantidades de questões para cada disciplina e quais são os critérios de avaliação. Olha lá comigo. Eu tô certinha, né? Olha lá comigo. Quantidade de questões e disciplina, 8 de ética e disciplina, 8 questões de ética e disciplina. É coisa pra caramba ainda, né? Em ética, costumavam cair 10 questões. Então, virou uma prática, eles reduziram para 8 questões, fizeram uma redistribuição aí de questões e hoje em dia caem 8 questões de ética e disciplina. Vieram assim nos 2 últimos exames, perfeito? 7 questões de direito constitucional, 7 questões de direito administrativo, 7 de direito tributário, 5 de direito tributário, 5 de empresarial, vocês estão conseguindo ver? 7 de direito civil, 7 de processo civil. Ih, olha louca. Vim pra cá, gente. Não reparem nisso aqui, nessa desordem, né? A gente se acostuma aqui com essa desordem aqui. Olha lá. 7 de direito civil, 7 de processo civil, 6 questões de penal, 6 questões de processo penal, 6 de trabalho, 5 de processo do trabalho. Você está conseguindo ver que é coisa pra caramba em processo civil, em direito civil, trabalho, penal, junto com o processo, dá uma quantidade grande de questões. Então, com base nessas disciplinas que vocês estão vendo, ó, eu vou até voltar para a questão anterior, para o slide anterior. Primeiro, ética cai pra caramba, constitucional, administrativo, tributário e empresarial tiveram aí um aumento de questões. Você está vendo que você pode começar a tentar fazer uma estratégia para você estudar? Bom, se você vai estudar o que você tem mais dificuldade, se você vai estudar o que você tem mais facilidade, se você vai estudar o que mais cai ou não, isso você vai precisar pensar lá na parte de estratégia. Então, agora, aqui, fique ciente do que cai na primeira fase da OAB. Perfeito? Olha lá. A gente estava em processo do trabalho, certo? 2 de ambiental, 2 de ECA também, 2 de consumidor, 2 de direitos humanos, 2 de internacional e 2 de filosofia. Aí você pensa assim, poxa, Yasmin, mas são só 2 questões, né? Mas você tá vendo que se somar isso aqui dá questão pra caramba? E às vezes esses dispositivos, na verdade, esses códigos, essas disciplinas, elas são disciplinas menores. E eu não acho, gente, que você deve abdicar do estudo delas. ECA, consumidor, são disciplinas que você pode fazer um estudo e talvez é o que você vê mais no dia a dia, principalmente em direito do consumidor. Então, se você estudar aquilo dali durante um período um pouco mais, um pouco menor, né? Talvez você dê uma atenção um pouco menor do que as outras, que tem uma maior quantidade, mas eu acho que você deve dar a atenção necessária sim. Pode fazer a diferença na sua prova, perfeito? Beleza. Além disso, né? A gente viu todas as questões aqui. Quais são os critérios de avaliação? O que você precisa fazer para passar aí na primeira fase da OAB? Primeira coisa que você precisa fazer é acertar 50% da prova. Você precisa acertar 40 questões. E mas isso eu já sei. Eu já tô careca de saber que eu tenho que acertar 40 questões. Mas não custa falar. A gente está falando aqui para um público grande, pessoas que talvez não conheçam ainda o exame de ordem. Então, se você sabe, se sinta um privilegiado por saber dessa informação. 40 questões, 50% da prova. Tudo bem? Então, a gente passou por esse conhecimento da primeira fase, certo? Agora você já sabe tudo da primeira fase, você sabe quais as disciplinas e quantas questões em cada uma delas, certo? Isso faz total diferença, gente. Quando você tem aí um estudo organizado, um estudo planejado previamente, você consegue se preparar. Você consegue fazer uma preparação muito mais eficaz do que se você pegasse aleatoriamente, sem saber o que cai em cada coisa. Ah, eu vou estudar direito ambiental agora, daqui a pouco eu vou estudar direito empresarial, sem nenhum tipo de estratégia, tá? Porque estudar para o exame de ordem precisa ter estratégia, sim. Não é só sair desembestado estudando, tá? Beleza. Feito isso, eu tenho que te mostrar uma coisa muito legal.
que é a nossa plataforma. Yasmin, mas eu já conheço a plataforma. Duvido. Duvido que você conheça de cabo a rabo. É bom, gente, mostrar isso pra vocês, porque tem muita gente com dúvida. Às vezes as pessoas entram no site e não entendem onde ficam as disciplinas, onde ficam as coisas. E aqui eu mostro pra você, tá? Aqui tem todas as disciplinas que você precisa saber, que você precisa estudar para passar aí no seu exame de ordem. Então, se você tinha alguma dúvida, se tinha algum tipo de disciplina que caiu ou não, as 17 disciplinas estão lá. E uma coisa muito legal que a gente tem também, que é aqui em cima, ó, tá em cima da minha cabeça. Aqui, ó, tá vendo? É o manual da aprovação. Yasmin, o manual da aprovação? Mas o que é isso? Gente, são aulas com o nosso professor Eduardo Valadares, mestre em metodologia do estudo, então ele sabe tudo de metodologia e ele te ajuda a organizar o seu estudo, a manter-se menos ansioso, né? A tentar se concentrar, manter o foco, porque às vezes, gente, ou na maioria das vezes, a gente fica muito ansioso quando vai se preparar para a primeira fase, certo? Primeira e segunda fase também, né? A gente fica nervoso em qualquer tipo de prova. Mas no exame de ordem tem uma cobrança, né? Uma pressão externa, assim, que às vezes a gente fica muito desnorteado, né? Acaba isso atrapalhando, o nervosismo acaba atrapalhando o conhecimento que você tem no dia da prova. Então é uma coisa que você precisa trabalhar também, tá? Então, fazendo jus aí a todo esse conteúdo que a gente tem, eu digo pra você que a gente tem também um caderno de questões. Lembra que eu estava falando para você que a gente tem aqui no site uma apostila de questões? Então, é assim que fica disposto, por exemplo, num índice, né? A gente disponibiliza um caderno de questões com todos os assuntos daquela disciplina. Essa aqui é a disciplina de Direito Constitucional. Então, você consegue fazer exercícios por assunto. Então, se você estava na dúvida, né, se você assinava ou não, agora você tem certeza, porque você pode pegar o caderno de questões e estudar por assunto. Certo? Beleza. Além disso, nós temos aqui a paginazinha do nosso simulado, porque além de questões, além de ter videoaula, né, nós temos também material em PDF. E um dos materiais que você pode treinar aí na sua primeira fase é usando o nosso simulado. Então, assim que fica disposto o nosso simulado para você conseguir fazer com o PDF. Perfeito? Beleza. Agora, como de praxe, eu tenho que avisar para vocês que o nosso site está com uma promoção maravilhosa. Yasmin, mas plano para a primeira fase, 4 vezes R$ 44,90, não entendo. É um site de assinatura, ou então é uma mensalidade, ou então esse valor eu estou pagando em algumas vezes? Gente, o nosso site é um site por assinatura. Então, quando você assina, certo? Quando você assina, você tem direito a todo o conteúdo do site. Todo o conteúdo do site, todo o conteúdo do site. Então, o que você vai levar se você se tornar um assinante? Tudo isso que está aqui na lateral. Tudo isso que está especificado aqui. Pois, mas eu tô achando muito esquisito, né? Porque eu não conhecia um site por assinatura, eu não sei como funciona. Gente, um site por assinatura é o seguinte, você assina e você consegue acessar tudo que tem dentro dele. Você não faz Smart Fit, não assina Netflix, às vezes tem algum outro site, Spotify. É o mesmo intuito, você paga e todo mês vai ser descontado no seu cartão dependendo do plano que você fizer. Então, nesse caso aqui, você vai fazer um plano quadrimestral. Então, você vai fazer a assinatura por 4 meses, você vai se tornar um assinante durante 4 meses. Não querendo, passou na prova, Yasmin, passei na prova, agora eu vou partir para a segunda fase. Tem um desconto maneiro? A gente faz um desconto para você maneiro também, tá? Então, passei na primeira fase, eu quero cancelar, né? Não faz sentido se você continuar pagando. Então, preste atenção, é um site de assinatura. Você assina e tem direito a todo o conteúdo do site, certo? Não quero mais porque passei no exame de ordem, aí você cancela e para de pagar por essa assinatura, por esse plano. Esse plano que eu estou te oferecendo é um plano quadrimestral, 4 vezes de R$ 44,90. Assinando, você tem direito a tudo isso aqui. Aula ao vivo, monitoria, material em PDF como raio-x, apostila de exercícios, aulas gravadas de correções anteriores. Então, a gente tem as aulas de exercícios. Depois eu vou falar isso para você melhor, que é sensacional. Você pode estudar por exercício, por aula de exercício. Além disso, simulados, aulas ilimitadas, aulas gravadas, com todo o conteúdo da primeira fase, claro, e o manual da aprovação que eu havia falado para vocês anteriormente. Certo? Beleza. Agora, continuando, dando prosseguimento à nossa aula,
a gente vai seguir falando da nossa segunda fase. Yasmin, o que tem na segunda fase? Como eu faço para escolher? Tô na dúvida, não sei qual disciplina eu faço, tô aqui, ó, perdidão. Calma, clareia, tranquiliza seu coração, porque a gente vai começar a falar agora do que cai aí na segunda fase, o que você precisa saber. Olha lá, como é a fase prático-profissional? Como funciona? Essa segunda fase, eu tô na dúvida, não sei como funciona. Primeiro, estrutura da prova. A estrutura da prova é a seguinte, você tem uma primeira fase, que é a redação, né? A primeira parte dessa segunda fase, né? Você tem uma redação prático-profissional. Você vai precisar realizar uma peça. Então, você vai redigir a sua peça. Você tem um número delimitado de linhas, né? Você tem aquele limite de linhas para realizar a sua peça. Daqui a pouco a gente vai falar quantos pontos vale cada parte. E a segunda parte, você tem 4 questões discursivas, valendo cada uma. Daqui a pouco eu vou falar também. E para a segunda fase, você precisa fazer a sua inscrição. Você precisa indicar no ato da sua inscrição qual a fase que você precisa fazer. Poxa, Yasmin, mas eu acabei de cair aqui de paraquedas, eu vou fazer a minha inscrição na primeira fase, mas eu não tenho a menor ideia do que eu vou fazer na segunda fase, eu não sei nem quais são as disciplinas, ou então eu estou muito na dúvida, porque eu amo direito do trabalho, mas me disseram aí que direito tributário tem menos peças, então eu estou na dúvida ali, eu estou naquela, não sei o que eu faço. Constitucional também tem um boato maneiro de que todo mundo passa, então assim, você precisa colocar sua mão na cabeça e saber quais são as disciplinas e ponderar cada uma delas, certo? Porque você precisa fazer isso agora, enquanto você faz aí a sua inscrição na primeira fase. Então, nós temos uma peça e 4 questões discursivas. E quanto vale cada uma? A prova toda, né, vale em 10 pontos. Você tem 5 pontos para sua peça e o resto dos 5 pontos, que podem ser distribuídos em pontos de 1,25 para cada questão, né? Cada questão geralmente tem a letra A e letra B. Então, 0,65 para cada uma, ou a distribuição pode ser um pouco diferente, mas cada questão dessas 4 questões valem no máximo aí 1,25 pontos cada, totalizando 5 pontos, certo? Então, 5 pontos de discursiva e 5 pontos aí para sua peça. Você precisa acertar, tirar no mínimo 6 para passar. Então, de 10 pontos, você precisa fazer 6. Se você erra a sua peça, se você zera a sua peça, você está automaticamente reprovado, tá? Então, se você acertou a sua peça, então tem esperança, você precisa esperar a correção e etc, para que você consiga ver aí como foi a distribuição de pontos. Então, por isso que muita gente fala, né, errei a peça, estou reprovado, porque a peça vale 5 pontos. Então, se você erra a peça e você precisa acertar 6, né, não tem mais jeito, certo, gente? Beleza. Bom, continuando, né, a gente já viu aqui divisão da pontuação, a gente já viu como funciona a primeira parte dessa segunda fase e a segunda parte. Agora a gente vai prosseguir aí para que você consiga entender quais são as disciplinas da segunda fase. E eu coloquei aqui, pintei de azulzinho, porque essas são as disciplinas que nós temos no nosso site. Então, se você se interessar, se você quiser conhecer antes de você fazer a sua inscrição, você pode entrar lá no nosso site. Qual é o nosso site? masteroab.com.br/segunda fase. Entra lá que você vai ter noção, você vai ter ideia do que eu estou falando, tá? Então aqui em disciplinas, quais são as disciplinas que nós temos e quais são as disciplinas que caem na segunda fase que você necessariamente precisa escolher aí no ato da sua inscrição? Direito administrativo, direito civil, direito do trabalho, penal, tributário, constitucional e empresarial, tá? Não tá por ordem de importância, não tá por ordem de nada. Eu coloquei nessa ordem e pintei esses 4 primeiros, porque são esses 4 primeiros que nós temos o quê? Preparação aqui no Master OAB. Perfeito? Perfeito. Agora, eu quero mostrar para você, mais uma vez, a nossa plataforma. Se você tinha alguma dúvida do que tem no nosso site, aqui entrando lá no masteroab.com.br, você tem noção. Se você fizer o registro, você consegue acessar aí as primeiras aulas. Todas essas primeiras aulas são liberadas. Então, se você está na dúvida, se você não sabe se você vai assinar ou não, ou se você não conhece o site, se você fizer o registro lá, só fazer o registro. Colocar seu e-mail, colocar lá o seu nome, e você vai ter acesso às primeiras aulas logo de imediato. Então, você consegue entrar lá e ter noção do que está acontecendo, de como são as aulas, como são os professores, o que você vai levar assinando aí o Master. Aí, para melhorar, certo?
para ter aí uma melhor maneira, eu digo o seguinte para você. Nós temos também o raio-x da OAB. Então, se você está na dúvida de como funciona o raio-x, do que é o raio-x, porque eu fico falando, né? Ah, porque o site, você pode assinar o site por 4 vezes de R$ 44,90 e você tem raio-x das provas anteriores. Mas o que são os raios-x das provas anteriores? Os raios-x são isso aqui, gente, olha só. São as divisões, por exemplo, dessa disciplina aqui que é Estatuto da OAB, e a gente coloca para você o que mais cai. Então, você está vendo aqui em cima que o que mais cai em ética, em Estatuto em ética, na sua prova são direitos dos advogados? Você vai deixar de estudar direitos dos advogados ou infrações e sanções disciplinares para a sua prova? É óbvio que não. Você concorda, você consegue entender que esse tipo de estratégia vai te fazer passar? Não adianta você sair destrambelhado estudando tudo, né? Estudando tudo sem ter nenhum tipo de orientação e estratégia. Então, aqui, com os raios-x, né? Com o raio-x, você consegue ter uma noção do que mais cai. Tendo uma noção do que mais cai, você fica muito mais preparado. Porque se alguém te perguntar, se você pegar uma prova, se você pegar a prova antiga, você vai ver, ó, que é coisa pra caramba sobre esses assuntos. E que a probabilidade de ele aparecer na sua próxima prova é muito grande. Então, fica preparado, fica ligado aí nesses materiais. Eu tenho certeza que vai ser muito útil para você, tá bom? Bom, continuando, só para a gente falar mais um pouquinho, plano da primeira fase por 4 de R$ 44,90. Eu já expliquei mais uma vez como funciona o nosso plano de assinatura. Então, se você está na dúvida, se você não conhece, se você não sabe, entra lá no site, faz o registro, dá uma fuçada, gente. Lá você vai encontrar material, você vai encontrar todas as aulas, então você consegue ter uma noção do que você quer. Então, se você está na dúvida, não sabe se vai assinar ou não, entra lá no site e aproveita essa promoção. Se você tem interesse, aproveita essa promoção de 4 vezes de R$ 44,90, esse valor promocional que vai fazer toda a diferença. Para você, eu tenho certeza. É muito barato, tá? É muito diferente do que você encontra por aí. É tão barato que às vezes te faz desconfiar, né? Às vezes você fica até assim, pô, será que esse barato vai sair caro? Eu tenho certeza que não, tá? Eu tenho certeza, eu coloco a minha mão no fogo pelos professores que têm uma enorme experiência. E além disso, a gente sempre está aqui com você com aula ao vivo, olha aqui do lado, com aula ao vivo de revisão sempre no último mês, monitoria ao vivo. Calma que ele está falando para mim. Eu vou ter que ir para frente, Thiago? Tenho que ficar aqui? Fica melhor? Então tá, ele falou, eu estou, só obedeço. Então, aulas de revisão no último mês, monitorias ao vivo de revisão no último mês, plano de estudos de 30, 45, 60, 90, 120, 180 dias. Então, se você quiser fazer um estudo mais prolongado, você pode pegar esse plano de estudos com uma extensão maior. Raio-x das provas anteriores, como eu falei para você, como eu mostrei para você, como ele pode ser útil na sua vida. Dicas dos tópicos que mais caem, apostila de exercícios de provas anteriores, então você pode fazer exercícios. E além de fazer exercício, você tem as aulas desses exercícios. Então, gente, depois a gente vai falar de exercícios. Uma outra aula a gente pode falar só de exercícios. Eu boto a mão no fogo mais uma vez. Estou queimando minha mão aqui, eu queimaria minha mão. Mas eu tenho certeza, eu estou falando para você, estudar por exercícios faz toda a diferença. Tá? A gente trabalha aqui com preparação para a OAB e eu posso te garantir que você estudando por exercício, você tem aí uma probabilidade, uma propensão, você faz uma preparação muito mais inteligente, muito mais eficiente, a sua chance de passar é muito maior. Porque você começa a ver que caem muitas coisas nas provas anteriores, cai muita coisa parecida, e você começa a pegar o estilo de prova. Então você vai para a sua prova muito mais preparado, muito mais tranquilo, você sabe o estilo de prova da banca. Então, não demore. Aulas de exercícios gravadas aí das provas anteriores, apostila de exercícios, visualizações ilimitadas das aulas, como eu falei, simulados, aulas gravadas com todo o conteúdo da primeira fase e o manual da aprovação, caso você queira aí tirar alguma dúvida de metodologia de estudo, tudo bem? Perfeito, então. Deixa eu só entrar aqui para eu entender o que está acontecendo. Perfeito. Agora a gente vai continuar. E você está na dúvida, você não sabe qual matéria você vai escolher na segunda fase. Primeira dica que eu dou, primeira delas, saber qual matéria você tem mais afinidade. Gente, quando você começa a estudar
e você se envolve com uma matéria que você tem mais afinidade, a facilidade de desenvolvimento dessa matéria durante a sua preparação é muito maior. Às vezes a gente quer se aventurar, né, porque alguém falou que aquilo ali é mais fácil, só que você nunca teve nenhum tipo de contato com aquela disciplina. Gente, eu posso te garantir que vai ficar muito mais difícil a sua preparação, tá? Então, se você já tem algum tipo de afinidade, se você vai bem na faculdade, se você era muito bom na faculdade, você ou estagiou com isso, você trabalhou com essa área e você tem uma afinidade muito grande, eu sinceramente indico que você parta para esse tipo de disciplina durante a sua segunda fase. Então, faz muito mais sentido para mim e eu indico isso todos os professores também, que é o seguinte: matéria que tem mais afinidade. Certo? Não por modismo, porque falaram que em direito tributário, em direito constitucional, é a menor quantidade de peças. Mas você já teve alguma experiência? Você tem facilidade com essas disciplinas? Porque se você não tem, você vai ter que aprender do zero. Você vai ter que ver do zero muita coisa. Então, se você já tem uma afinidade, se você era bom, se você gosta, se você tem facilidade, se você já trabalhou com isso, já estagiou, já tem uma experiência, fica muito mais tranquilo e você consegue um desenvolvimento muito maior. Certo? Mesmo que você não tenha visto a peça dessas disciplinas. Porque a maioria das pessoas, quando assinam, então começam a fazer um curso de segunda fase, não sabem, tá? Fazer peça. Ela aprende ali naquele momento. Então, não se desespera, porque a maioria dos alunos não sabe na prática como fazer isso, porque você não aprende na faculdade isso. Então, é normal você ficar nessa ansiedade, nessa frustração e nessa coisa de, mas eu não sei, poxa, eu gosto de direito do trabalho, mas eu não sei fazer nenhuma peça de direito do trabalho. Aqui você vai aprender. Na segunda fase, em curso de segunda fase, você aprende a fazer uma peça e é normal você não saber isso antes de fazer um curso de preparação para a segunda fase. Porque o intuito, né, o objetivo é te ensinar a fazer peça, principalmente peça. Se você já tem uma base daquela disciplina, né, daquele direito antes de fazer a sua segunda fase, fica muito mais tranquilo. Você já tem uma base. Agora, se você precisa estudar só peça, isso é normal, tá bom? Não fica desesperado achando que ou você é burro, ou você não é inteligente o suficiente, ou que você não sabe. A maioria das pessoas não sabem, aprendem na segunda fase e passam, tá? Então, fica tranquilo. Agora, o que você precisa colocar na cabeça e precisa se preocupar é em definir qual é a sua segunda fase, qual vai ser a sua segunda fase, tá bom? O segundo ponto, assim, que é fundamental na escolha da segunda fase, é saber a área que você deseja atuar profissionalmente. Então, se você quer atuar com direito trabalhista, que você quer atuar com a área criminal, então talvez você fazer uma segunda fase nessa disciplina vai te dar um ânimo, né? Vai te dar uma motivação maior para que você consiga aí ter um melhor desempenho. Para que você consiga ver aquilo na prática e já sair com a sua carteirinha atuando nessa área que você gostaria de praticar, na área que você desejaria atuar profissionalmente. Tudo bem? Então, a gente falou agora no nosso quarto ponto. No nosso quarto ponto, a gente falou de como escolher a matéria de segunda fase, do que você precisa fazer. Fazendo uma revisão aqui, a gente falou do que cai aí no seu edital, né, do 25º exame, a gente falou das novidades, a gente falou de como é a primeira fase, de como ocorre também a segunda fase e de como escolher a segunda fase. Agora você já sabe o que você vai fazer, você já sabe o que você precisa estudar, você já sabe qual disciplina de segunda fase você vai escolher. Agora, o principal ponto que você precisa fazer é estudar as estratégias para passar. Estratégias para passar. Da melhor forma, né? Então, antes disso, eu preciso mostrar para você mais uma vez a nossa plataforma. Então, se você não conhece, essa daqui é a nossa plataforma. Entrando lá no site em disciplinas, você vai ter tudo isso aqui. Todas as 17 disciplinas disponíveis para você, com os melhores professores do mercado. Olha só, a Thaís, ela me fez uma seguinte pergunta. Thaís, tô olhando aqui sua pergunta. Por onde eu acesso o raio-x da prova? Thaís, é o seguinte, tá vendo esses módulos, essas disciplinas aqui? Dentro de cada uma delas, na aba do lado direito, para você que está sentado de frente para o computador, né? Do lado direito, vai ter uma abinha escrita material de apoio. Então, toda vez que você entra em qualquer uma dessas disciplinas aqui, vai ter lá material de apoio. E no lado direito, vão ter todos os materiais de apoio, inclusive o raio-x.
vão ter os resumos, as dicas, as apostilas de exercícios e o raio-x. Então, quando você clica em cada uma das disciplinas, você encontra o raio-x, tá? O que é o raio-x? Uma análise das provas anteriores. Perfeito? Então, é lá, Thaís, que você encontra o raio-x da prova, das provas anteriores. Tudo bem? Então, vamos continuar. Para quem não é assinante e está me assistindo, plano da primeira fase, 4 vezes de R$ 44,90, com todos esses benefícios maravilhosos que a gente vai falar no finalzinho da live, tudo bem? A gente vai dar prosseguimento agora falando de estratégia, né? Você que quer assinar o Master, a gente está com uma promoção de 4 vezes de R$ 44,90. Então, se você quiser aproveitar, aproveita, né? Curte aí esse momento de ser um assinante por pagando 4 vezes de R$ 44,90. A gente vai falar de todos esses benefícios mais uma vez para frente, ali no final, e para que você consiga ficar antenado. Eu só vou responder aqui a Bruna. Quando as aulas serão atualizadas de acordo com a reforma trabalhista? Bruna, as aulas serão atualizadas em fevereiro, o professor já está gravando essas aulas, então em fevereiro a gente tem a disponibilização pelo menos das primeiras aulas no que tange a atualização referente à reforma trabalhista em direito do trabalho, tudo bem? Bom, então vamos dar prosseguimento, porque agora a gente vai falar das estratégias para passar. O principal ponto, um dos mais importantes, tá, gente? Para a gente finalizar a nossa live de hoje, o primeiro ponto que você precisa saber é que sem organização não vai rolar, tá? Sem organização e planejamento não rola passar na OAB com uma preparação, você fazendo uma preparação tranquila, né, de eficácia, enfim, para que você não consiga ficar aí estressado sem ter o que fazer, desesperado. Primeiro ponto, gente, faça uma sondagem inicial para conhecer suas fortalezas e deficiências. Então, quando eu falo uma sondagem inicial, primeira coisa você precisa saber: exercícios e simulados precisa estar aí na sua lista de tarefas quando você for estudar, e cheque as disciplinas e faça um autodiagnóstico do seu desempenho. Então, pega a prova antiga, pega algum simulado, faça esse simulado, faça essa prova antiga. Pegou? Fez? Você faz um diagnóstico. Pô, eu tô mal pra caramba em direito constitucional. Em compensação, em direito penal, assisti bastante coisa. Eu achava que nem conhecia muito bem. Então, no que eu preciso focar? Quais são as disciplinas que eu preciso focar mais? Quais são as disciplinas que eu estou com uma deficiência, uma dificuldade maior em elaborar questões, em realizar questões? Naquelas que você identificar que você foi pior naquele simulado ou naquela prova antiga que você fez. Então, primeira coisa, você precisa se autoconhecer. Você precisa conhecer você. Você precisa se conhecer, né? Você precisa entender quais são suas deficiências, quais são suas dificuldades e como você está, né? Tem muita gente que já está sem estudar, já faz bastante tempo, quer começar a estudar agora para passar no OAB. Então, esse é um primeiro ponto que eu indico. Faça uma sondagem inicial, tudo bem? Faça uma sondagem inicial para conhecer suas fortalezas e deficiências. Feito isso, fez. Faz esse teste, final de semana. Pega uma prova antiga, elabora. Fez a prova? Beleza. Aí um outro ponto que você precisa analisar. Você é iniciante ou você já passou por isso outras vezes? Porque se você for iniciante, beleza. O que eu tô falando aqui de entra no site, ou faz um planejamento, ou começa a estudar desde o início, super vale. Agora, se você já jogou esse jogo antes, vamos dizer assim, né? Se você já passou por isso antes, pô, você pode aproveitar algum material ou conhecimento? Você pode. Você pode pegar aquele material que você utilizou no último exame. Então, você já está estudando, você já estudou, você já sabe muita coisa, você sabe muito de muita matéria. Então, você consegue fazer uma preparação um pouco mais ajustada. Você não precisa partir do princípio, do início de toda a disciplina. Você pode apontar, você pode simplesmente se jogar no seu ponto fraco, naquilo que você está falhando. Então, outra coisa, vai começar do zero? Qual material você precisa? É um curso online? São videoaulas? São PDFs para te auxiliar? São realizações de provas antigas? Então, fez a sondagem inicial? Já viu como você está? Você já começou a estudar? Ou então você é iniciante? Ou então já fez essa prova antes? É tudo isso que você precisa analisar. Já fez a prova antes? Não tem problema, gente. É normal.
Existem muitas reprovações na primeira fase. Não tenha vergonha de, poxa, eu estou fazendo pela segunda, terceira vez. Não tem problema. É bom que você já tenha um conhecimento prévio. E é a partir desse conhecimento que você vai conseguir aí estudar de uma forma diferente, né? Estudar aproveitando aquele conhecimento que você já tem, aproveitando aquele material que você já tem. E se você está começando agora, tem tempo, tá? Nós temos aí um tempo considerável para você conseguir passar lá no dia 8 de abril. Mas você precisa começar quando? Para ontem, tá? Hoje é dia 25, então não adianta você ficar o quê? Procrastinando, postergando aí a sua decisão de iniciar maravilhosamente bem o seu estudo. Tudo bem? Não quero ninguém o quê? De mimimi, né? Aquele mimimizinho de eu vou começar depois do carnaval. Vai começar depois do carnaval, a gente nem fala mais. Vai começar, tem que começar nesse final de semana, tem que começar amanhã, tem que começar hoje, a pensar nisso, tá? Começar depois do carnaval não existe. Gente, dá para conciliar tudo. Dá para conciliar festa, dá para conciliar tudo. Mas você tem que ter consciência de que você precisa começar agora. Você quer passar na OAB? Precisa começar agora. E como a gente pode continuar falando de estratégia, né? Eu já falei realmente aqui o que eu acho em relação a sondagem inicial. Se você é iniciante ou se já se jogou antes, né? Você precisa aproveitar esse conhecimento. E além disso, você tem que conhecer a profundidade das questões. Saber as profundidades das questões, para que isso é importante para mim? Por que eu preciso saber? Porque você consegue fazer um estudo muito mais inteligente. Se você conhece a sua banca, se você conhece como funciona a sua prova, se você já sabe, já está fazendo exercício, já sabe o estilo de prova, gente, você vai tirar de letra muito mais fácil. Então, precisa sim fazer as provas anteriores, precisa checar se as questões cobravam letra de lei, doutrina, jurisprudência, porque você precisa direcionar o seu estudo. Se não cobra jurisprudência, não vamos estudar jurisprudência para aquela disciplina. Se cobra muita letra de lei, você vai estudar o quê? Abraçado no seu vade-mecum para sempre. Vai ser o seu melhor amigo infinito até você passar na OAB, tá? Passou na OAB, você pode fazer o que você quiser com ele. Pode continuar, tudo bem, sendo melhores amigos. Mas na OAB, durante a OAB, seu vade-mecum é o quê? Seu fiel escudeiro. O professor falou um artigo, parou, vai ler o artigo, tá? Eu lembro que durante a minha preparação, o professor falava, olha, não adianta vir sem vade-mecum. E é isso mesmo, não adianta você ficar sem o vade-mecum durante as aulas, tá? Seja aula online, seja aula presencial. A gente está falando aqui do Master OAB, eu estou o quê? Me referindo à aula online. O professor falou lá, professor Alexandre Flecha falou lá, de um artigo de processo civil do CPC, você vai fazer o quê? Abrir o seu Código de Processo Civil, achar esse artigo, ler, entender e passar adiante. Faz toda a diferença, tá? Além disso, assista às aulas de resolução das provas anteriores, aqui no Master. Eu vou mostrar para você daqui a pouco. Eu tirei um print disso. Tem aqui aulas das provas anteriores, né? Os exercícios gravados em 5 minutos. Então, você consegue ver aquele exercício gravado daquela disciplina específica em 5 minutos. Em 5 minutos? Em 5 minutos o professor te dá a resposta correta, a resposta incorreta, por que estava correta, por que estava incorreta, todas as justificativas, para você não perder tempo, tá? Então, se você quiser estudar por exercícios para provas antigas, aqui tem tudo que você precisa. Fechado? Então, vamos adiante. Falei de tudo, falei da sondagem inicial, perguntei se você é iniciante, se você já começou o seu estudo. Agora a gente falou que você precisa estudar por exercício, precisa fazer, precisa conhecer a sua prova. E no final, o mais importante, ou um dos mais importantes, é o seu cronograma. Então, ali no seu cronograma, você precisa dispor as matérias, né, considerando o peso de cada uma e o peso pessoal, né? Você vai ver, poxa, eu vou muito mal em direito tributário. E cai pra caramba a questão de direito tributário. Então, eu preciso dar uma atenção a essa disciplina, né? Então, essa disciplina vai ter um pezinho maior. Ou então, você pode considerar que o peso maior, por exemplo, é ética para você, processo civil, processo de trabalho, processo penal, bem como a parte de direito material, né? Direito penal, direito de trabalho, direito civil. Então, isso você precisa colocar aí no seu cronograma, perfeito? Então, faça um cronograma realista, levando em consideração seus horários e necessidades. Não adianta você devagar, você chegar e falar, é hoje que eu vou estudar tudo de direito constitucional, eu vou estudar 6 horas direto de direito constitucional. Ou então 6 horas assim, tipo, variadas, né, ao longo do meu dia.
Se você tem disponível por dia para estudar 2 horas ou 4 horas, que seja aquele horário específico, você coloca uma carga horária muito além daquilo, o seu cronograma não é realista. Então você vai acabar o quê? Desistindo, deixando de lado. Deixando de lado, o que acontece, gente? Você acaba procrastinando, você acaba deixando de lado, você acaba jogando aquilo ali e ele não vai servir para nada. Cronograma bom é cronograma útil, é cronograma realista. Perfeito? Então, tá enrolado? Descomplica. Usa o nosso plano de estudos. Então, essa é a nossa dica. Use o nosso plano de estudos. Lá no site nós chamamos de plano de estudos de 30, 60, 45, 90, 180, 120, para todos os gostos, para todos os tempos e para que você consiga aí fazer um estudo da melhor forma. Perfeito? Então, para a gente finalizar, eu falei o que eu gostaria de falar e eu quero aqui mostrar para vocês alguns pontos do site para que você consiga aí ter uma noção do que eu estou falando sobre tudo isso que eu falei aqui agora. Eu vou mostrar para você como é o cronograma, como a gente tem o cronograma, como são dispostas as aulas de exercícios, para que você não fique perdido com nada, tá bom? Então, aqui, como eu estou falando a noite inteira, é o quê? A nossa página de aula, né? A Thaís, se eu não me engano, me perguntou onde ficava, né? Onde ela acessava o raio-x, e eu falei para ela que são dentro dessas disciplinas, então você entra dentro dessa disciplina, ali no lado direito vai ter material de apoio, você vai ter todos os materiais em PDF, então fica muito mais fácil. Vamos lá. Olha lá, o Thiago deu um feedback muito legal. A gente está falando aqui de exercício, não está falando de exercício? O Thiago falou assim: fiz o último exame e passei na primeira fase estudando questões anteriores. A FGV é bem repetitiva, quer a verdadeira dica? Estudem, mas façam muitas questões. O Thiago deu bizu aqui que a gente está falando o tempo inteiro. O Thiago é prova viva de que fazer questões anteriores ajuda pra caramba. Então, gente, vamos continuar a passar aqui que eu quero mostrar pra vocês. Esse aqui é o nosso raio-x, tá? Olha aqui o nosso raio-x. Então, como funciona o raio-x? Aqui caem todas as questões que mais são cobradas no exame, tá vendo aqui? Então, por exemplo, no Estatuto da OAB, o que mais cai? Direitos dos advogados, infrações e sanções disciplinares, atividade de advocacia, é o que mais cai. Você vai estudar o que mais cai? Com certeza. Vai estudar o que menos cai também, mas vai estudar o que mais cai necessariamente. E é com raio-x que você tem essas informações já prontas para você lá no site. Além disso, era o que eu queria falar para vocês. O Thiago, ele estava falando aqui de exercícios, né? E ele estava falando que ele estudou e por questões e que ele mandou muito bem na primeira fase. Então, assim, gente, tá vendo isso aqui? É isso que a gente tem lá no site. Tá vendo aqui, ó, questões resolvidas, 24º exame de ordem estatuto e ética, de 1 a 8. Nós temos todas as questões resolvidas, gravadas em 5 minutos. Você vai perder seu tempo pegando livros gigantescos, tudo bem, super funciona também, tá? Não tô querendo aqui dizer que isso não é importante, é com certeza muito importante. Mas isso aqui também é importante pra caramba se você quiser fazer um estudo mais avançado, um estudo um pouco mais otimizado. Se você não tem muito tempo, isso aqui é ótimo. Você faz as 8 questões, 5 minutos cada uma delas, você faz aí, ó, 40 minutos, olha como é que a minha conta foi rápida. 40 minutos você faz o quê? Você resolve todas as 8 questões da prova passada da OAB, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Todas as 8 questões gravadas em 5 minutos. Você consegue aí matar ética, por exemplo, em menos de 1 hora. Tudo bem? É isso que eu queria mostrar pra vocês, tá vendo como é disposto lá em cima? Ao vivo, calendários de eventos, segunda fase, matérias. Aqui é que a gente coloca pra vocês todas as questões por disciplina, tudo bem? A Laura está perguntando qual é o valor, a Elisângela também está perguntando qual é o valor. Eu vou falar para vocês, eu vou mostrar para você aqui no final, quando eu acabar de mostrar essas prints aqui do site, né, para você entender, eu vou te dar um desconto maneiríssimo, tá? Laura e Elisângela. Então, espera aí só mais um pouquinho. Então, aqui também nós temos o quê? O nosso caderno de exercícios separados por temas. Então, cada disciplina aí tem um caderno de exercícios separados por assunto, facilita também o seu estudo de exercícios. Aqui nós temos o nosso simulado, nós temos 5 simulados que vai fazer você estudar pra caramba. Lembra que eu falei de plano de estudos? Plano de estudos aqui, gente. Plano de estudos você consegue acessar aqui, ó. Tá vendo? Ei, meu Deus, isso aqui. Tá vendo aqui? Calma, que eu vou chegar lá. Tá vendo aqui?
você consegue entrar aqui na setinha e pegar todos os planos de estudos aqui. Aqui do lado nós temos os simulados. Aqui os planos de estudos por tempo, né? 30 dias, 60, 90 dias. Você consegue baixar, fazer um download aí e mandar super bem na sua prova, de acordo com o tempo que você quiser. Aqui são os nossos planos de estudos. A gente separa para você as disciplinas. Aqui são os vídeos, né, que você precisa assistir. Aqui são as disciplinas que você precisa assistir, o tempo de cada uma delas. Aqui a gente coloca o caderno de exercícios, né, com os exercícios que você precisa ver. E aqui os artigos que você precisa ler aí no dia determinado, certo? Então a gente separa para você o que você precisa ver por dia, quais exercícios que você precisa ver por dia e quais as leis, quais são os artigos que você precisa ver por dia para te ajudar aí a organizar a sua vida. Então, para a gente finalizar, a Laura e a Elisângela me perguntaram qual é o preço do Master OAB e eu digo para vocês, meninas, olha lá. Plano da primeira fase, 4 vezes de R$ 44,90. Então, é um plano quadrimestral. Você assina o Master OAB por 4 meses, tá? Durante 4 meses, você vai pagar R$ 44,90, menos daí do que uma pizza, menos do que muita coisa que você poderia comprar e gastar esse dinheiro. Então, você gasta estudando, né? É a melhor forma que você faz o seu investimento. Melhor forma de investimento, fazendo aí uma assinatura do Master OAB, 4 vezes de R$ 44,90 e você consegue receber todos esses materiais, videoaulas que a gente está falando aqui. Plano de estudos, além disso, antes da aula, antes da véspera da OAB, né, antes da prova, a gente faz aula de revisão. Então, todo mês, último mês, a gente tem aula todos os dias, aulas ao vivo. Então, é muito interessante porque os professores dão dicas, né? Os professores conseguem revisar o conteúdo, eles dão os macetes que vocês precisam saber ao vivo. E nós temos também as monitorias, que são muito objetivas. Os monitores tiram as suas dúvidas, então a gente está aqui só para te ajudar, tá? Além disso, o plano de estudos que eu estava falando para vocês, raio-x que vocês estão cansados de saber, tópicos das dicas que mais caem, apostila de exercícios, aulas gravadas dos exercícios. Lembrando que nossas aulas são com visualizações ilimitadas, então você pode ver quantas vezes você quiser. Simulados, as aulas gravadas de conteúdo teórico, claro, e o manual da aprovação se você quiser tirar alguma dúvida com relação à metodologia de ensino. Certo? Então, para você que não sabe o valor, 4 vezes de R$ 44,90. Tudo bem? Elisângela e a Thaís, que estavam na dúvida, a Laura, me perdoa, né? Elisângela e Laura, que estavam na dúvida, R$ 44,90 para receber tudo isso aqui. Qualquer dúvida, a gente está aqui para te ajudar, tá bom? Então, não se acanhem, pode mandar mensagem para a gente está aqui para oferecer a melhor preparação para você. Um beijo, espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês e até a próxima. Tchau!